pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa de AZE. Eu sou Rogério Calazans, tenho o imenso prazer de estar com vocês de segunda a sexta-feira aqui na TV 10 e também pelas redes sociais. No meu Facebook, Rogério Calazans Oficial, Instagram, Rogério Calazans e também no canal do YouTube, Rogério Calazans, onde você pode ir lá mandar a sua mensagem, curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos, para a sua família e deixe também a sua sugestão de pauta. E nós vamos começar hoje citando novamente uma palavra bíblica de modo muito prático para você. E veja, hoje a palavra está no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 15, que diz assim: Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos seus povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: O povo não precisa ir embora, dai-lhes vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: Tragam-nos aqui para mim. E mandou que a multidão se assentasse sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Uma passagem bastante conhecida dos cristãos que trata do milagre da multiplicação dos pães. E de forma muito rápida, eu quero apenas deixar uma mensagem para você, para que você compreenda. Algumas versões, elas são mais detalhadas, versões da Bíblia, quando narram esse acontecimento e dizem que naquele momento, naquele instante, quando Jesus estava naquela região, que era considerada uma região desértica, aquela multidão de pessoas os acompanhava, então os discípulos chegaram e falaram: olha, senhor, tem que mandar esse povo embora, porque vai começar a anoitecer, não tem comida suficiente aqui para todo mundo e a gente não tem condição de comprar comida para todos. E Jesus disse que não iria despedi-los sem antes alimentar a todos. E então perguntou: o que vocês têm? E aqui começa a chave para você se conectar a coisas, a algo, a conhecimento, a tipo de pensamento que pode impactar diretamente na sua vida. O que você tem? Pergunta que eu já faço para você. O que você tem? Diante dos desafios, diante da necessidade de pagamento de contas, de mudança de forma substancial na sua vida, o que é que você tem? Então Jesus perguntou para eles: o que vocês têm? E aí alguém disse: olha, temos apenas aqui 5 pães e 2 peixes. E não é muito grande não. E de repente Jesus falou: então traga aqui para mim. Aí outras versões da Bíblia dizem que um menino foi lá e levou os pães e os peixes. E Jesus pegou aqueles pães e os peixes, olhou para cima, deu graças e mandou que aquela multidão toda se assentasse e distribuíram aqueles pães para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você imagine, se cada homem tivesse pelo menos uma esposa e se cada casal tivesse pelo menos 3 filhos, a gente poderia chegar aqui a uma multidão total de 20.000 pessoas que foram alimentadas a partir de 5 pães e 2 peixes. Qual é o código para você aqui no nosso programa de AZ? Primeiro, Jesus não olhou, vamos imitar Jesus, vamos fazer uma modelagem de Jesus, certo? A programação neurolinguística, ela nos diz que a modelagem, ela é o sistema que a gente abrevia o nosso sucesso. Porque ao invés de eu ficar criando novos caminhos o tempo todo, eu preciso olhar para as pessoas de sucesso e aprender com elas. Aprender inclusive com os seus erros, com os fracassos, com aquilo que ela errou e ela consertou, com o seu tipo de pensamento, com o seu tipo de diálogo interno. Nós precisamos modelar essas pessoas. Não é uma cópia, é uma modelagem, certo? Que tipo de pensamento que vem na cabeça dela, que tipo de atitude que as pessoas de sucesso têm quando elas conseguem ultrapassar as barreiras da sua própria vida. Então vamos modelar Jesus aqui. Ele estava ali diante daquela situação e tinha apenas 5 pães e 2 peixes e uma multidão para alimentar. Primeiro, ele pegou aquilo na mão e olhou para o céu. Ele não ficou fixado na pouca quantidade daquilo que ele tinha. Então você precisa compreender que você tem responsabilidade sobre a mudança na sua vida.
Não fica esperando que as coisas vão acontecer sem a sua participação. Você é o primeiro sócio em toda a transformação da sua vida. Ou seja, você tem que olhar para aquilo que você tem que apresentar aquilo que você tem que dispor dos recursos que você tem nesse momento, ainda que eles não sejam suficientes, só que ao invés de você ficar focado na pouca quantidade daquilo que está na sua mão, olha para o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da multiplicação, e começa a trabalhar com aquilo que você tem com um coração grato. Jesus olhou para o céu e deu graças. Foi no momento da gratidão que a multiplicação aconteceu. A gratidão, ela é um imã de multiplicação na nossa vida. Se você não desenvolver uma mente grata, uma mente que descansa, uma mente que repousa, as coisas não acontecem na sua vida, porque o semelhante atrai semelhante. Essa história de que os opostos se atraem, isso é historinha, isso aí vale para imã, certo? Para física, lá e para imã. Mas isso não é regra geral para toda a vida. Porque se você é uma pessoa que tem nos seus pensamentos excesso de preocupação, se você fica pensando sempre na escassez, eu não tenho o suficiente, eu não tenho, você vai passar a vida toda dizendo que não tem e vivendo o que não tem, porque você vai atrair a escassez para a sua vida. Você precisa pegar aquilo que você tem e focar onde você quer chegar e começar a trabalhar com isso. Começar a trabalhar com um pouco que você tem com o coração grato. Obrigado porque eu só tenho esses 5 pães, esses 2 peixes e eu vou começar a distribuição. Quando você começar a distribuição, um complô acontece, uma coisa puxa outra, um negócio puxa outro negócio. Eu não tenho dinheiro suficiente para pagar minhas contas, mas eu vou negociar com todos os credores, vou começar a trabalhar, vou fazer uma diária. Quando eu fechar uma diária, eu vou fechar outra e dessa diária eu vou conhecer outra pessoa que vai me apresentar, me dar uma proposta de trabalho e eu vou criar relacionamento e as coisas vão acontecer, porque a mente deixa de estar focado na escassez e passa a estar focado na abundância. Jesus focou na abundância, porque ele sabia que ele estava ali diante do Pai, que é um Deus de abundância. Então ele não olhou para os pães apenas, ele visualizou os pães, mas ele olhou para o céu, agradeceu e tinha certeza absoluta da multiplicação. E mais ainda, de onde é que veio a provisão? A Bíblia disse nessa passagem que havia ali 5.000 homens, sem contar mulheres e meninos. Mas quem foi que levou o pão até Jesus? Outras versões mais detalhistas, conforme eu disse para vocês, elas narram que foi um menino que levou. Portanto, o menino não foi contado. Os contados foram apenas os homens. Mulheres e meninos não foram contados. Muitas vezes a provisão vem de onde a gente não está contando, de onde a gente não espera. Às vezes nós ficamos tão focados num padrão de escassez e pensando que as coisas precisam acontecer sempre e exclusivamente do modo como nós queremos, do modo como nós esperamos, que a gente deixa de aproveitar as oportunidades que estão à nossa volta. Pare de focar na escassez. Às vezes a solução está exatamente onde você não está contando, no pouco que você tem. Às vezes existe dentro de você a criatividade, a vontade de fazer alguma coisa, mas você fica pensando, não, mas eu não posso, mas não dá, e não começa a fazer a execução, e não pede ajuda. Peça ajuda, levante-se, faça uma lista das pessoas que você conhece, quem é que pode te auxiliar nos seus projetos. Pedir ajuda não é necessariamente pedir dinheiro emprestado. Às vezes, se for necessário, em caráter excepcional, faça. Agora não é isso. Pede conselho, pede ajuda, pede emprego, pede oportunidade, oferece o que você tem, pergunta para as pessoas, saia da sua redoma. A escassez, muitas vezes, ela nos leva a ficarmos fechados em nós mesmos. E quando nós estamos fechados em nós mesmos, nós procuramos interesses egoístas. Faça uma lista das pessoas que você conhece, que certamente elas terão algo para agregar na sua vida. E você não está contando com a presença dessas pessoas, mas é de lá, de onde você não conta, de onde você não espera que pode vir o pouquinho, certo? O pouquinho que vai gerar a grande multiplicação. Não fique esperando vir o todo, porque o todo vai vir do resultado do seu trabalho. Certo? Então não pense, eu vou conversar com fulano, mas fulano, o que ele vai fazer por mim? Não é fazer por você. Vá, meu amigo, vá, entendeu? Estabeleça relacionamentos, comece a agir que você vai ver necessariamente a multiplicação acontecer. O que você tem feito dos seus relacionamentos?
Que nível de relacionamento você tem estabelecido com as pessoas? De que forma você tem estabelecido o relacionamento, às vezes, com seus empregados? Inclusive, será que você tem extraído dos seus empregados a melhor potencialidade deles? Você tem recebido deles um feedback que pode mudar a sua vida? Às vezes você ir lá e perguntar para ele que atende o seu cliente, ele que está lá no balcão da sua loja, que sabe às vezes um detalhezinho na sua vitrine que pode mudar tudo. Você já conversou com ele sobre isso? Ou você está às vezes tão fechado num padrão de escassez, pensando que as coisas não funcionam de modo nenhum e está vivendo aquilo que você mesmo tem criado, ou seja, escassez e dificuldade. Observe as pessoas que estão do seu lado, aprimore os seus relacionamentos, porque desse modo você vai construir um padrão de multiplicação e não viverá mais na escassez. É o recado que eu quero deixar para você no dia de hoje. Deus te abençoe, um grande abraço, nos vemos no próximo programa.